Olá, boa noite. Boa noite. Na edição de hoje falaremos sobre a convivência dos hebreus e dos egípcios. A longo prazo ocorre a fuga dos hebreus de volta à sua cidade de Canaã, iniciada por Moisés. Assim que os hebreus chegam no Egito, se estabelecem nas margens do rio Nilo, em busca de terras férteis. Os egípcios não tinham tanto posicionamento em relação aos hebreus, já que o Egito estava em estado de vulnerabilidade pelos riscos, que após muitas guerras tiveram que partir para outra região. Assim, os egípcios voltaram ao controle. A relação entre os egípcios e os hebreus não era tão ruim, pois o Egito não era uma sociedade escravista, e sim apenas homens de guerra. Seja bem-vindo a mais um anúncio da Egito Shop, e hoje viemos apresentar o nosso mais novo produto, que é a sandália de couro, com botões de ferro para alta resistência em trabalhos no campo e construindo a nova pirâmide do nosso querido faraó Nabucodonosor. Então, ela é acompanhada por linhas fortes para garantir a ótima resistência, botões de ferro e toda feita de couro, com sola antiaderente. Compre já a sua sandália de couro e agrade o nosso Senhor. Certo, agora vamos entrevistar um hebreu para saber como ele vive e como é a vivência entre eles e os egípcios. A minha vida no Egito é de muito trabalho, mas também de muita adaptação, porque como hebreus vivemos em um ambiente que é dominado pelos egípcios, onde somos mão de obra nas grandes construções e obras públicas. Trabalhamos duro, principalmente na fabricação de tijolos para construções do faraó. Apesar do cansaço e da opressão, aprendemos a conviver com eles, absorvendo algumas práticas e modos de viver. No entanto, há uma grande divisão entre nós e os egípcios. Eles nos tratam com inferioridade. Isso nos limita a nossa interação social. Não temos muitos momentos de convivência que vão além do trabalho. E as poucas interações que temos são geralmente relacionadas a funções que realizamos para eles. Ao mesmo tempo, tentamos preservar nossa cultura e identidade, mesmo vivendo em uma terra que nunca foi nossa. A vida é difícil, mas aprendemos a coexistir de forma pacífica, respeitando as leis e costumes do Egito, enquanto mantemos ou tentamos manter nossas próprias tradições. Assim, sobrevivendo em meio a diferentes culturas e diferentes meios sociais. Vamos falar um pouco sobre os hebreus? Os hebreus eram um povo seminômades que se fixaram em Canaã, na antiguidade. E parte da história desse povo é narrada pela Bíblia hebraica, dividida em 3 eras: as dos patriarcas, as dos juízes e as dos reis. Os povos que foram para Canaã não conseguiram se fixar por conta de uma invasão que teve. Então eles foram para o Egito em um momento de muita estabilidade onde eles estavam. Os hebreus eles permaneceram perto do rio Nilo, mas logo depois que os egípcios conseguiram combater os invasores, os hebreus foram feitos de escravos por 400 anos. Quando eles conseguiram se livrar da escravidão, eles foram para Canaã e conseguiram se estabilizar por 40 anos. Vamos falar hoje um pouco sobre a cultura egípcia. Quando você pensa na cultura egípcia, você pensa que é uma cultura muito grande e é uma cultura muito complicada de se entender. Os egípcios eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses e eles também acreditavam que faraós, eram uma pessoa que foi escolhida por Deus para governar aquela terra. Então, quando você olha para os egípcios, você pensa que eles realmente são pessoas que acreditam muito nos seus deuses e que acreditam que a Terra foi feita por várias coisas diferentes e surgiu de várias nascentes diferentes. Diferente dos hebreus, que acreditavam em um único Deus e se guiavam principalmente pela religião judaica. Pensando nisso, a gente vai entrevistar uma pessoa egípcia que nasceu e cresceu aqui no Egito desde sempre. A pergunta que eu tenho para fazer para você
sobre a cultura dos egípcios realmente. O que você acha que marca a sua cultura? O que você acha que é uma coisa marcante no seu dia a dia e que também reflete na cultura do seu povo? Eu me chamo Akimus, que significa que eu sou nascido da lua, e isso está envolvido na nossa espiritualidade aqui no Egito. As nossas vestes são feitas de linho, por conta que são leves e ajudam no calor. É bem importante para a gente isso. Os homens aqui vestem um tipo de traje chamado sente, uma espécie de saia amarrada na cintura. E as mulheres são belas, muito lindas. Elas vestem túnicas longas pelo corpo. Elas são bem felizes aqui. Nós temos costumes aqui de tudo que é guiado pelo Rio Nilo. Então, a nossa vontade é feita dele. Deuses e pelo ritmo. Cuidamos das nossas famílias e temos como prece sempre cuidar do nosso corpo com joias belas e ouro. E estamos sempre bem, e com isso a gente fica sempre longe de mal olhado com essas joias bonitas. Certo, pensando nisso, é assim que eu finalizo a nossa entrevista. Muito obrigada. E assim seguiu durante centenas de anos. Até que Moisés guiou a fuga dos hebreus de volta à sua cidade. Moisés foi o responsável por iniciar a fuga, que durou cerca de 40 anos, liderando seu povo em busca de uma nova terra. No entanto, ele não viveu para testemunhar a conclusão dessa jornada. Seu sucessor, então, Josué, filho de Nun, um dos principais auxiliares de Moisés, assumiu a liderança e guiou seu povo até a Terra Prometida, finalizando assim o êxodo. E assim se encerra o Jornal CV. Para mais informações, acesse o blog Clio, do professor Tiago.